Ich bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a mais um episódio da História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre um episódio surpreendente. A história de Fernando Maximiliano de Habsburgo, nascido em Viena, em 1832, arquiduque de Áustria e irmão do imperador Francisco José I. Este Francisco Maximiliano de Habsburgo foi imperador do México durante escassos 3 anos, de 1864 a 1867, e acabou de forma dramática, pois foi fuzilado pelos seus opositores. Quais os contornos de tão surpreendente história? Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Antes de introduzirmos a biografia de Maximiliano de Habsburgo, um rápido enquadramento da tumultuosa realidade do México de então. A 27 de setembro de 1821, o México tornou-se independente de Espanha. Fundamentalmente, os independentistas opunham-se às cortes espanholas, algo semelhante ao que então se passava entre as cortes liberais portuguesas e o Brasil. A independência do México não significou, pois, o triunfo do progressismo. Pelo contrário, o México continuou profundamente dividido entre liberais e conservadores e governado por elites de ascendência espanhola ou por mestiços. Os índios não beneficiaram em nada com a transição e o clero manteve o seu peso político e a condição de principal proprietário do novo Estado. Logo em 1821, o general Agustín Iturbide, protagonista da independência, tornou-se no imperador Agustín I. Este primeiro império mexicano pós-independência durou apenas 3 anos. Os conflitos entre caudilhos militares eram constantes, assim como entre liberais e conservadores, e federalistas e centralistas. Em 1824, Agustín I foi fuzilado e o México mergulhou num caos político que resultou em guerras civis, numa guerra com os Estados Unidos em que perdeu cerca de 1.300.000 km² e na bancarrota. Entre 1824 e 1855, o México teve 44 presidentes, sendo que o general Santana assumiu o cargo por 11 vezes, isto através de eleições, golpes e aclamações. Sem ideologia ou fidelidades, Santana foi um caudilho sem escrúpulos, que perdeu o Texas para os Estados Unidos, isto na sequência do célebre episódio de El Álamo em 1836. 10 anos depois, foi também responsável pela derrota na já referida desastrosa guerra contra os Estados Unidos, que levou o México a perder uma parte muito considerável do seu território. Por entre o caos, os mexicanos envolveram-se numa guerra civil entre 1857 e 1861. Esta ficou conhecida pela Guerra da Reforma e foi em boa parte motivada pelas alterações legislativas empreendidas pelo presidente Benito Juárez, que resultaram na nacionalização dos bens do clero e secularização do Estado. É precisamente nesta fase que Maximiliano de Habsburgo cruza-se com o México. Este arquiduque de Áustria e irmão do imperador Francisco José de Áustria fora vice-rei da Lombardia. Aí destacou-se pelas suas ideias liberais, o que levou Francisco José a substituí-lo no cargo. Em 1861, o governo progressista do presidente mexicano Benito Juárez deixou de pagar aos credores internacionais. O facto aconteceu mais ou menos em simultâneo com o início da Guerra de Sucessão Americana. O contexto foi então aproveitado por Napoleão III, imperador dos franceses, para intervir no México. Os Estados Unidos, mergulhados numa guerra civil e incapazes de tornar efetiva a sua doutrina Monroe, Napoleão III viu na bancarrota mexicana um pretexto para intervir no território e enfeudar o México aos interesses franceses. Em abril de 1861,
Napoleão III assinou um convênio com Espanha e Reino Unido para a intervenção no México. Melhor equipadas e mais disciplinadas, as tropas europeias não tiveram dificuldade em controlar o país. Iniciou-se então o período transitório da regência, fase em que as potências signatárias do convênio procuraram nas casas reais europeias um príncipe católico que fosse candidato à coroa imperial do México. A escolha acabou por recair em Maximiliano de Habsburgo, que conhecia e admirava Napoleão III. Em outubro de 1863, uma delegação do Partido Conservador Mexicano veio à Europa oferecer a coroa imperial a Maximiliano. Este demorou a aceitar e só o fez depois de assegurar a realização de um referendo popular, que foi obviamente condicionado, e, sobretudo, o apoio financeiro e militar francês. Em 1864, Maximiliano e sua mulher, Carlota da Bélgica, chegaram ao México para tornarem-se imperadores. Para tal, o imperador Francisco José obrigou o irmão a renunciar à sua herança e direitos ao trono imperial austríaco. No México, Maximiliano contou com a hostilidade esperada dos republicanos, que continuavam a considerar que Benito Suárez era o presidente legítimo, e dos Estados Unidos, que, fiéis à doutrina Monroe, não reconheceram Maximiliano como imperador. Ainda pior para a sua causa, Maximiliano também contou com a desconfiança do Partido Conservador, que, formalmente, foi quem o colocou no trono. Maximiliano era um liberal, que defendeu a continuação da reforma agrária, a liberdade religiosa e a extensão do direito de voto. Em 1865, terminava a Guerra Civil Americana e o presidente Andrew Johnson reconheceu o governo republicano de Juárez como o legítimo governo mexicano. No ano seguinte, Napoleão III foi pressionado pela sua opinião pública e pelo início da guerra entre a Prússia e a Áustria para retirar as suas tropas do México. Maximiliano ficou então entregue a si próprio e a um pequeno grupo de fiéis. A sua mulher Carlota partiu para a Europa com o objetivo de convencer o seu irmão Leopoldo II da Bélgica e, sobretudo, Napoleão III a ajudarem Maximiliano. Todos os seus esforços foram em vão e Carlota não mais voltou ao México nem a ver o marido. Apesar dos reveses, Maximiliano decidiu não abdicar e manteve-se no México. Em fevereiro de 1867, dirigiu-se com um reduzido número de tropas para Querétaro, uma das poucas cidades que lhe permaneciam fiéis. Foi capturado meses depois, aprisionado e julgado em tribunal marcial. Apesar dos pedidos de clemência vindos da Europa, desde a Rainha Vitória ao Imperador Austríaco, Benito Juárez foi inflexível e manteve a sentença de pena de morte. A aventura surpreendente de Maximiliano de Habsburgo terminou de forma dramática a 19 de junho de 1867, quando foi fuzilado juntamente com os seus fiéis, os generais Miramón e Márquez. Os seus restos mortais foram trasladados para Viena logo em 1868. Por sua vez, sua mulher, Carlota, princesa da Bélgica e, pelo seu casamento, arquiduquesa da Áustria e imperatriz do México, teve uma vida longa, morrendo apenas em 1927. Contudo, o fuzilamento do marido causou-lhe um trauma profundo, que resultou em sérios transtornos mentais que se mantiveram ao longo da sua vida. Henrique, isto é uma história verdadeiramente surpreendente e dramática. Parece quase um drama camiliano e envolve aqui várias pessoas, desde o imperador Napoleão III, à própria figura de Maximiliano, que também não foi muito apoiado pelo irmão. O que é que tu achas? Ficaste surpreendido da vida de alguém que nasce em Viena, no Palácio de Schönbrunn, Sim. num contexto completamente diferente, e que resolve aceitar a coroa imperial mexicana e que vai para o México tornando-se imperador? Havia uma razão para isso, embora fosse uma razão coxa e sobretudo muito esticada pelo Napoleão III. Mas eu acho que para a gente recuar historicamente a esta possibilidade, temos que perceber o seguinte. Em 1776 há a independência dos Estados Unidos. Não é exatamente a independência, mas quer dizer, terminam as hostilidades entre os americanos, chamamos-lhe assim, e os ingleses e os britânicos, e mais tarde depois haverá de facto o reconhecimento da independência e tudo isso. E o quê? E uma república. Uma república. República
essa que só em França tinha havido, tirando aquelas pequenas casos de São Marino e outros pequenos casos Sim, de assim, repúblicas de medievais. repúblicas Ou medievais, Suíça, ou Confederação Suíça. Confederação Suíça e tal. O resto era tudo monarquias. E, portanto, e mesmo, mesmo em França, Napoleão, logo em 1800, Rapidamente. rapidamente volta ao Império e não há. E, portanto, havia, digamos, uma ideia, no Napoleão III, de não permitir que a ideia de. E repara também, o maior país da América, que hoje chamamos América Latina, que era o Brasil, era e é, aliás, o Brasil era na altura também uma monarquia, Era um império, o Império. com Dom Pedro E havia II. uma ideia de não deixar que ideias republicanas, no sentido de regime eleito e não baseado na sucessão, no topo do Estado, por muito liberais que fossem, ou menos liberais que fossem, se propagasse pela América. E nesse caso, nesta circunstância, o Napoleão III lembra-se de uma coisa. O primeiro imperador, primeiro e único até aí, do México, tu já referiste, que era Agostinho I. Que era um general, um caudilho. Era um caudilho, mas era Habsburgo. E ele tinha ascendência Habsburga por via da coroa espanhola. E os regentes todos, os vice-reis do México, que antes disso que já governavam o México praticamente como se fosse independente, eram quase todos, ou praticamente todos, Habsburgo. Habsburgo, quer dizer, eram relacionados com a família Habsburgo. Mas havia, era alta nobreza. Por acaso nem era, em relação ao Brasil era diferente, não é? Porque os vice-reis do Brasil eram todos membros da alta nobreza portuguesa. Sim. E no caso espanhol houve mais, de facto, uma meritocracia até na nomeação para os vice-reinados. Sim, mas no México... Mas depois... Mas depois ele vai buscá-lo por ser Habsburgo, não é por mais nada. Como é que ele se lembra dele? Lembra-se dele também porque ele tinha muita admiração. Este Maximiliano admirava o Napoleão III e achava assim... Aliás há várias coisas, porque e achava que eu poderia o maior forma. antecessor deste Maximiliano, que era Presidente da República, como tu disseste, foi 11 vezes, salvo erro. Sim, era o General Santana. Santana, que os americanos chamam Santayana, mas é Santa Ana, mesmo assim o nome dele. Era considerado, era conhecido pelo Napoleão do Oeste. Pois. Era o Napoleão do México. Portanto, o Napoleão era ali uma figura... Mas também, porquê, Henrique? Porque nesta tinha altura... ganho imensas batalhas. E porque nesta altura, de facto, era assim nos países europeus e depois também nos países sul-americanos e latino-americanos que se tornaram independentes, havia uma ideia de que, como o sufrágio, e isto foi o problema que atravessou, por exemplo, no caso português, praticamente todo o século XIX. O sufrágio não era inteiramente legítimo e não era universal. Pois. Era necessário uma figura que estivesse acima das fações e dos países, e essa figura seria um imperador ou um rei. E, de facto, no caso mexicano, olhando para o que foi a história desde a independência, porque é interessante, porque a independência do México também começa... é proclamada em 1821, mas desde 1808. Portanto, todas estas independências acabam por ter a sua raiz nas invasões napoleónicas do espaço peninsular. Elas ficam congeladas, no caso brasileiro, porque a família real passa para o Brasil, mas no caso da América Espanhola, toda a América Espanhola existe ali um vazio de poder. Portanto, aquele vice-reino da Nova Espanha, que incluía o México e depois toda aquela América Central, Guatemala, Honduras, e ia até... Se chamava Confederação da América Central. Sim, e era um espaço enorme que ia até a Califórnia, a Flórida ou Florida, na altura. Há um vazio de poder. E depois, quando há também uma oposição dos mexicanos e uma tentativa de chegar à independência, é uma oposição também contra as cortes espanholas, porque em 1821, tal como nós, e a nossa história com a Espanha é muito paralela nesta altura, foi o triênio liberal em Espanha entre 1820 e 23, em que as cortes espanholas eram efetivas e os mexicanos rebelam-se contra as cortes espanholas. E o que é que aparece? Aparecem caudilhos. Também. E estes caudilhos geram uma instabilidade muito grande, não é? Então, só o facto de, durante estes anos, entre a década de 20 e a década de 50, existirem 40 presidentes,
Bem, mas são 40, mas um deles é 11 vezes. Estás a contar 11 vezes o mesmo. Sim, mas que é o mesmo assim tal são 30, Santana. são 30 e tal, mesmo assim é muito, não é? Bem, quer dizer, é uma coisa de loucos, e a maior parte deles, aliás, são por golpe de Estado. Não é bem golpe de Estado. Sim, é são por pronunciamentos. pronunciamentos militares, essas coisas todas. Mas, voltando à questão, portanto, o Maximiliano vai para lá porque é um Habsburgo, e eles lembraram-se que era bom pôr ali um tampão à coisa. Mas, atenção, antes disso, já o México tinha perdido os tais milhões de quilómetros 1 quadrados. milhão e 300 mil 1 milhão e quilómetros 300 quadrados. mil quilómetros. Porque É uma repara coisa que enorme. O México no perde espaço. não só o Texas. O Texas, aliás, nem era exatamente um estado mexicano. Quer dizer, o Texas fazia parte de uma coisa chamada Coahuilai Terras, com J em espanhol, Sim, e que os americanos depois batizam do Texas. Texas. E quem decide a independência do Texas em relação ao México são os próprios habitantes do Texas, que na altura já são mais americanos do Sim, que... eram muitos colonos. Eram muitos colonos americanos. Americanos não, mas de todo o mundo, mas com preponderância anglo-saxónica e Sim. não nativos. E também com não uma diferença espanhóis. religiosa, que é o grande. O Vai ser um protestantismo grande. e o catolicismo. Sim. Porque no México também, após a independência, a Igreja continua, até é capaz de reforçar Tem um poder o poder brutal. que tinha, até como terra-tenente. Tem um poder brutal. Vai ser o grande Mas problema depois de qualquer modo, o México, para as pessoas terem um bocado a ideia, entrava bem pela Flórida, mas a Flórida foi vendida, é uma coisa completamente diferente, não é? É negociada a Flórida para os Estados Unidos. Sim. O Texas, que é uma república, ainda hoje dentro da Confederação dos Estados Unidos Sim. da América, aquilo se chama República do Texas, não Sim. é Estado do Texas, é República do Texas, como a República da Califórnia, que também é República da Califórnia. Portanto, o México tinha o que é hoje o Texas americano, o Novo México, que é um Estado americano, Sim. a Alta Califórnia, não, a Baixa Califórnia continua a ser mexicana, onde é Tijuana, Encinadas, mas a Alta Califórnia, onde é Los Angeles, San Diego, primeiro Los Angeles, São Francisco, Sacramento, tudo isso. Toda essa costa Tudo isso oeste. era e até metade do Oregon, que é o estado a norte da Califórnia, tinha ainda o Nevada, que é onde é Las Vegas, não é? E ainda uma parte a norte do Nevada, que ainda é uma parte do Utah. Era um território Era muito extenso. Muito, quer dizer, imenso. E depois, entre esse território, que mais para norte ainda dá os estados do Idaho e de Montana, e o Dakota do Norte, Dakota do Sul, e tal, mais ou menos até àquela linha de onde veio o Mississippi, que tinha sido uma colónia francesa, Sim, a colónia Louisiana. de Mississippi, a Louisiana e a norte. Até mais ou menos aí, nos mapas, se tu vires os mapas de 1850 ou assim, era território não organizado. Pois. Era assim que era designado, porque aquilo não está... Pois, na altura, a relação de forças entre os Estados Unidos e o México não era evidente que fosse favorável aos Estados Unidos, porque o México era um Estado muito, muito grande. Agora, muito desorganizado. Certo. Muito desorganizado porque ficou logo, desde o princípio, partilhado por estes caudilhos. E a instabilidade era constante, porque mesmo estes presidentes, muitos deles foram fuzilados. Por exemplo, no caso do Texas, o Texas acaba por ser, quando é integrado nos Estados Unidos, é por culpa também entre aspas, deste general Santana, como ele também terá sérias responsabilidades depois na guerra entre os Estados Unidos e o Texas em 1846. Mas é ele que vai assinar a paz. Embora ele assina a paz à custa de cedência de território. Sim, mas por acaso o México não lhe reconhece o direito de assinar a paz. Portanto, ele faz aquilo à revelia do poder da cidade do México. Exato. Porque, enfim, aquilo era tudo uma grande confusão. Mas no meio disto tudo, é bom não esquecer que há um presidente americano que é democrata. A gente hoje tem a mania de que os democratas nós já vimos aqui várias vezes que os democratas na altura... Que era o James Polk. E o James Polk tem uma doutrina que é anterior à doutrina Monroe, ainda que é uma doutrina que em português dizer o manifesto de destino, ou destino manifesto. Sim. Quer dizer, os Estados Unidos tinham como destino, manifestado por Deus, ou quem fosse, civilizar e organizar e mostrar, mas à força, como é que era
como é que devia ser organizado um país. Curiosamente, quem é que se opunha a isto? Opunham-se os republicanos. Portanto, Sim, que eram menos messiânicos nesse campo. exatamente, e eram mais nortistas, e os republicanos então diziam, não, nós temos o destino de mostrar ao mundo como é, mas é através do exemplo. Do exemplo e não da conquista. Curiosamente, um dos grandes defensores desta teoria, que é um militar, é o Ulysses Grant, Sim. que há de ser presidente dos Estados Apesar de ser Unidos presidente, exato. e que é o general mais importante das forças do Abraham Lincoln contra a escravatura, contra o Sul e contra Exato. a escravatura, e que é também republicano. E, E- portanto, quer dizer, há E aqui aqui não se consegue perceber o México, de facto, se não se perceber esta relação com os Estados Unidos e também uma relação com a Europa, já não com a Espanha, mas com este messianismo também de Napoleão III. certo. Porque o grande conflito depois, no e meio destes os caudilhos... austríacos, embora os austríacos Sim, ainda mas aqui os não austríacos tenham não metido é muita- tanto, não é tanto. O Maximiliano é mais até por Maximiliano ter uma grande admiração por Napoleão III. É o Napoleão E quando que põe lá. escolhem, Aliás, e quando ele escolhem é, um príncipe, como tu sabes, ele é sustentado por tropas francesas durante aliás, imenso tempo. ele E nem as- pode ir sem ter garantido Exatamente, as o tropas apoio francesas. financeiro e das E as tropas tropas. francesas. E as tropas francesas saem a determinado momento, dão aquilo como perdido, pedem ao Maximiliano para ele voltar para a Europa. O Maximiliano recusa-se. Recusa-se E a aqui voltar é que para a está a Europa. figura. Vamos agora ao Camilo. Tu falaste Esta desse figura romance do Camilo. romântica, sim. Aqui é que já se tinha mostrado, não é? Como tu disseste, ele era a favor da reforma agrária, ele era a favor de direitos de indígenas, ele era a favor de políticas de integração. Quer dizer, ele era um progressista completo para a época. Sim. Esse cara até hoje ainda era, não é? Em algumas zonas da América Latina ainda seria um progressista. Henrique, Mas mas foi precisamente por isso. e ele fica, não é? Ele fica, mas foi precisamente por isso que ele é chamado pelo Partido Conservador Mexicano, que defraudou, porque o Pois. Partido Conservador Mexicano que queria, porque Não, o o Partido que é que- Conservador criou um rei, criou um imperador. não, mas e queria um imperador, porque o que é que se passou nestes anos anteriores, para além de todo este caos de caudilhos uns a seguir aos outros, há uma oposição grande também entre, e tal como aconteceu nos Estados Unidos numa fase anterior, entre um modelo federalista e um modelo centralista. Claro. Mas também existe este Presidente da República. Já vinha, estas ideias já vinham do tempo anterior, mas é ele que as põe em prática. Este Benito Juárez, ou Soares, mas Juárez, Juárez, para Juárez. dizeres bem, é Para como dizer bem, Juárez. Ciudad Juárez. Este Benito Juárez, que é um indígena Sim, é meio indígena. meio indígena, não completamente, porque os índios não tinham direitos, mas era um Sim. mestiço, Era um mestiço. um mestiço relativamente Caboclo, integrado. como dizem os Que ele verdadeiramente é progressista e que, quando é eleito Presidente da República em 1857, começa a aprovar aprovar legislação de reforma agrária, de nacionalização de direitos dos indígenas, de nacionalização de bens da direito igreja, de voto e de nacionalização dos bens da Igreja. Sim. Portanto, o que é que o Partido Conservador, que era apoiado pelos grandes terratenentes, quer? Acaba por ser a junção de dois interesses. Napoleão III aproveita o facto da América do Norte entrar na Guerra Civil para pensar: eu aqui a sul dos Estados Unidos consigo dominar um Estado que tem riquezas onde eu de uma forma indireta posso controlar. Ainda hoje Enorme, é enorme. ainda hoje e na é altura enorme. era muito maior. E não é? na altura muito maior, que eu indiretamente posso controlar. Criando aqui também um exemplo de um Estado que também pode ser industrializado e que se contrapõe aos Estados Unidos, que tem influência anglo-saxónica. Portanto, no fundo, recuperar aquilo um bocadinho que foi a influência francesa perdida na América do Norte, como sabemos, que a perde sobretudo a partir da Guerra dos Sete Anos, a partir de 1763. Napoleão III tem este interesse que mantinha na Europa numa série de outros sítios, porque isto é a altura em que Napoleão III também está a ajudar o reino do Piemonte de Sardenha Sim, exatamente. a unificar a Itália. Portanto, Exato. ele é messiânico neste aspecto, de exportar os seus ideais e a sua revolução e de pôr nos vários tronos, os seus candidatos, exemplo do que o tio fez no início do século XIX. Estás a falar do Napoleão Bonaparte. Junta-se esta vontade de Napoleão III a intervir no espaço. O pretexto é a bancarrota e o não pagamento da dívida. Sim. Porque que este presidente decreta, perante aquele caos, decreta a reforma agrária e também deixa de pagar a dívida. E Que era uma coisa que o Varoufakis pensava que era Pronto. pioneiro, mas não era. E já se fazia há muito tempo. Há E muitos aí este anos. pretexto para Napoleão III não fazer uma intervenção em solitário
convence o governo do Reino Unido, que neste caso não teve grande protagonismo na intervenção, e o governo também espanhol, ainda na altura de Isabel II, a apoiá-lo neste convénio para intervir no México. Estas tropas espanholas e britânicas ainda estão durante algum tempo no México, mas retiram-se e quem fica são os franceses. Aliás, ninguém reconhece o Maximiliano. Isso é que é um problema dele. Henrique, só para fechar isto, no fundo, o Partido Conservador chama-o, e é convencido a chamá-lo, não que eles estivessem mortinhos por ter um príncipe europeu como seu imperador. O que eles pensaram é, nós vamos ter aqui alguém com uma força também exterior que vai reverter no fundo, todas estas leis de reforma agrária e de liberalização. Saiu-lhes o tiro pela culatra. E como disseste e bem, a legitimidade de Maximiliano III também nunca é integral, porque os Estados Unidos, por exemplo, nunca o reconhecem. Nem os Estados Unidos, nem o Brasil sequer. Eles contavam muito com o Brasil, o Napoleão III, contava muito com o Brasil para ser outro pilar da monarquia e dos bons costumes, digamos. Mas só que o Brasil chega-se a dar isto. O Maximiliano vai ao Brasil a ser recebido pelo Pedro II, filho do nosso Pedro IV, Pedro I do Brasil. Exato, que era o imperador na altura. Que era o imperador na altura, Dom Pedro II. E chega-se a dar isto. A imprensa brasileira não fala sequer dele. Pois. Ignora-o completamente. E isto aqui, obviamente, tem a ver com o modo como o Brasil queria que ele fosse tratado, porque o Pedro II trata-o bem formalmente, chama-lhe primo, eles são primos, não é? São primos, porque ele era filho de uma princesa austríaca. Exatamente, eles são primos direitos até, acho eu. São primos, tratam como irmão, porque o Maximiliano força, diz meu irmão Pedro e não sei o quê. Ele diz meu primo, meu irmão, e utiliza as duas designações assim, consoante lhe dá. Tratam muito bem, oferece-lhe jantares e leva-o ao teatro. Sim, no fundo entreteve-o, mas nada de... Mas o Maximiliano está sempre à espera do reconhecimento brasileiro e do apoio brasileiro ao trono do México, ao Império Mexicano, mas só que o Império Henrique, Brasileiro nunca dá esse apoio. Porque aí o Império Brasileiro, pode haver aqui dois motivos. Há primeiro um motivo que levou na Europa, e hoje em dia parece-nos uma ideia completamente excêntrica, um império no México, mas na Europa, pelo menos Napoleão III, e mesmo o governo britânico e o governo espanhol não acharam assim uma coisa tão estranha, porque existia o precedente do Brasil, que tinha sido um bom exemplo, que era um império que funcionava. Sim. E o Império Brasileiro e Dom Pedro II, de facto, era um império que funcionava, e funcionava sendo uma monarquia, como os Estados Unidos funcionavam sendo uma república. Aliás, também para desmistificar um bocadinho, já que a gente gosta de desmistificar, o Império Brasileiro cai depois e passa à República, e uma das principais questões dos republicanos era serem contra o fim da escravatura. Exato. Quando é o Império, é o Imperador, neste caso a regente. A regente Maria Isabel, a Princesa Isabel. Sim, a Maria Isabel, que era regente, que era filha de Dom Pedro II. Sim. Faz primeiro a lei do vento livre e depois o fim da escravatura. E os republicanos, aqueles que depois fazem a República, no geral são grandes terratenentes. Eram os grandes terratenentes que foram contra essa lei. Havemos ainda de fazer um programa aqui sobre engraçado. Isso. É engraçado porque hoje em dia olha-se para trás e as pessoas acham que a esquerda e a direita e tal sempre que as arrumações são muito simples, não é? São, e as arrumações não são tão simples. São muito mais complexas. Mas no caso brasileiro, ainda voltando ao porquê talvez dessa reação brasileira, se por um lado o Brasil era um bom exemplo de um império na América do Sul ou no espaço americano bem sucedido, por outro lado, o Brasil, também comungaria, não da doutrina Monroe, mas de uma doutrina semelhante de não intervenção dos europeus no espaço americano. Exatamente. E para os americanos, e para Dom os Pedro brasileiros II, isso é fundamental. Isso é fundamental. Isso. Dom Pedro II, apesar de ser um príncipe de Bragança, nasceu no Brasil, portanto era um príncipe brasileiro. Sim. E a ligação de Portugal com o Brasil foi uma ligação de continuidade, enquanto Maximiliano de Habsburgo era um príncipe austríaco que não tinha relação nenhuma com o México. Não, mas a relação de Brasil com Portugal nessa fase é uma relação de imigração, praticamente. Não há uma relação política muito próxima. Mas mesmo da dinastia, portanto, a transição de alguém que vem de Portugal para o Brasil, portanto, o Brasil era irmã altura, da rainha de Portugal. Ele era irmão, o Pedro II era irmão da rainha de Portugal. Ou seja, era muito mais natural que Pedro II fosse brasileiro.
Sim, já e agora era. independentemente, porque nasceu lá e sempre foi Uhum. brasileiro. Aliás, pelo contrário, ele nunca tinha nada era a ver com a Europa, Não, onde nunca só cá. tinha vindo de Sim, visita. pois, Agora, este Maximiliano, pelo contrário, só tinha de visita ao a México. relação dele com o Mas México, ele quer ser mexicano. Tu repara que a ele quer única ser fotografia mexicano, sim, sim. conhecida do Maximiliano, porque já havia fotografia na altura, felizmente, não é? E estamos a entrar naquele momento Sim, na década de 60 histórico já havia. da história em que, além de haver escrita, já há Já há imagem. Depois também já haverá imagem em movimento e qualquer dia há tudo, consegue-se refazer mesmo os cadáveres. Bem, já sou eu agora a entrar a em fazer órbita. futurologia. Estou a entrar em órbita. Mas já a única fotografia conhecida do Maximiliano, ele está totalmente fardado, como é normal nos imperadores da época, e com sombrero. E com sombreiro. Ele tem um sombrero porque ele quer dizer que ele Mas é ele mexicano queria ser mexicano. também. Tu sabes que as últimas palavras que ele proferiu Sim, foram Viva o México, viva a independência. exatamente. Mas as, O que as palavras mais significativas são de um general dele que diz: pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Que eu acho que é uma coisa que eles ainda podem dizer hoje, se calhar, mas. Pois. Mas, Sim, de facto, não é um país que esteja arrumado. Não, hoje em dia, ainda hoje não é. Por acaso vai haver eleições agora Exato. no México. Com grandes assimetrias ainda. Muitas assimetrias e mesmo eles tiveram 50 anos no poder o mesmo partido, embora o mesmo partido fosse vários partidos diferentes, porque era consoante a linha calha, era o partido, depois tinha um nome, no século XX tinha um nome contraditório, que era o Partido Revolucionário Institucional, não é? O PRI. Pois, E uma contradição nos era termos. uma contradição nos termos. E depois o PRI, acho que foi o James Fox como presidente, embora se chamando assim, ele era mexicano mesmo. James Fox, que acaba, ou Vincent Fox, acho. Era Fox, James, agora não me lembro do primeiro Fox, nome. Penso que era Vincent Fox, que acaba com a hegemonia do PRI, não é? Exato. E depois agora, e depois há vários presidentes que já não têm, volta a haver o PRI, mas já não é, noutros moldes, não é? E depois ganhou o AMLO, que é o que vai sair agora, o López Obrador, que é de esquerda, mas não conseguiu cumprir. Eu por acaso, estive no México quando ele tinha acabado de ser eleito e havia uma grande esperança da esquerda mexicana Expectativa de que. de haver uma grande alteração e tal, e não sei o quê, porque os mexicanos são todos muito contra os gringos, ou seja, os americanos. Sim. Mas a verdade é que um presidente, seja, desde que tenha bom senso, um presidente do México não pode ser um inimigo dos Estados Unidos. Pois, não faz sentido. E faz não é? parte da NAFTA. Claro. Não é? Que é o acordo de comércio dos países da América do Norte. E, portanto, aquilo Mas, é mas há difícil. sempre esta relação difícil, inclusive, que passa por este trauma de uma cedência de território de 1.300.000 km. De cedência, não. Não, eles perderam. Não? De ter perdido esse território. Eles perderam. E Portanto, perderam é natural com uma que tenha tática, havido. Perderam com uma tática que o Washington, não era bem o Washington, é um general que o Washington designa para ir combater os casacas vermelhas, lá, os britânicos. Eles ganham com essa tática também. Os texanos. Os texanos, Os texanos, já os colonos. Os colonos, que ainda não são americanos, quer dizer, eles ainda são República de Texas, que é uma coisa que dura ano e meio. Sim, Vai, muito pouco tempo. mais. Sim. Eles dão Antes de entrar na União. combate ao Santa Ana, não é? Mas dão combate de desgaste e vão recuando. Vão recuando, até que às tantas Vão atraindo. estão dentro do território da Louisiana. E aí ele telefona ao presidente dos Estados Unidos, que na altura era o Andrew Jackson, salvo erro, e diz: o México acaba de invadir os Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos vêm por ali abaixo, e aí sim eles começam a recuperar tudo e não reconhecem o México como uma parte, não reconhecem o Texas, perdão, como uma parte do México, porque dizem que é uma província que já tinha sido independente, e os próprios texanos decidem que querem aliar-se. Claro, porque já havia uma grande. Queriam entrar para os Estados Unidos da América, para a União. E ainda não tinha havido a Guerra Civil, não é? A Guerra Civil é a seguir. E a Guerra Aliás, Civil... a Guerra Civil no Texas também é outro programa. Porque a questão da escravatura no Texas é completamente diferente do resto do Sul. É uma coisa, como aliás a Califórnia. Nós também já falámos por isso ao de leve aqui por alto quando falámos da Guerra Civil. Deixa-me só dizer mais americana. uma nota que eu acho muita piada. É que os americanos, ao contrário de praticamente todos os outros países, não mudaram
a maior parte dos nomes que eram mexicanos. Pois não, A gente mantém-se continua a tudo, ter Los Santa Angeles, Fé, Los Angeles, San Diego, não é? Acabam Las por- Vegas. são ditos de uma forma diferente, não é? Flórida e Florida, Sim, também, mas Las mantém... Vegas é assim muito. Las Vegas, pronto. É, E ali Santa Fé, que é uma coisa que é do Novo México, não é? Bem, e tudo isso. tudo isso se mantém. tudo Mas, isso se mantém. mas de facto há depois aqui, e a Guerra Civil e o facto e a relação com os Estados Unidos é fundamental, porque esta aventura, que acaba por ser uma aventura deste príncipe que demora muito tempo, de facto, até aceitar. Este Maximiliano é um personagem curioso, porque ele era diferente do Francisco José. O Francisco José foi aquele imperador austríaco que Sim. dura desde o fim da era de Metternich, desde 1848, até à Primeira Guerra Mundial. Portanto, é um reinado muito, muito longo. É alguém bastante austero e ele tem uma relação complexa com este irmão. Este irmão que era o protótipo do príncipe romântico. Em alguns aspectos até a fazer lembrar um bocado o nosso Dom Pedro V. Alguém com alguma austeridade, por outra com algum idealismo, talvez até com uma certa bondade e com consciência social, porque ele quando vai para o México, uma das suas primeiras medidas é de procurar legislar a jornada de trabalho e impedir o trabalho de menores. De menores, exatamente. Portanto, Ele é algo proíbe o de- trabalho infantil, é uma O coisa que é muito extraordinária. progressista numa altura em que isso na Europa Sim, ainda sim. era bastante corrente. Portanto, ele é verdadeiramente um príncipe liberal e são as suas ideias liberais que fazem já o irmão, que levam o irmão a afastá-lo do cargo de vice-rei da Lombardia. Pouco tempo depois também a Lombardia é invadida e a Áustria Sim. entra com França e com o Exatamente. Piemonte em guerra. Mas este príncipe, que também foi almirante da Marinha Imperial, o que é um engraçado, nós quando pensamos na Áustria nunca pensamos em Marinha, não é? Mas ele na vivia altura, em Trieste, que era Trieste, parte e da- havia uma da- parte do Adriático, do Adriático, que pertencia exato. ao Império e que ele era almirante. Há uma curiosidade, porque parece que ele, nesta época romântica em que estes príncipes perdiam-se de amores e ficam assim muito embargados, como o Dom Pedro V com a Dona Estefânia também, Exatamente. ele, numa visita a Lisboa, conhece uma irmã de Dom Pedro II e de Dona Maria II, a É. Princesa Amélia. Maria Amélia. E perde-se de amores por ela também. ela morre e ela logo a morre seguir. e eles E ficam depois muito apaixonados. Ele usa toda a vida um anel com uma madeixa de cabelo dela. Portanto, isto é uma Dizem coisa que eu nunca vi. muito camiliana, não é? E depois há E- aquela ideia da estátua de Dom Pedro IV, que é uma ideia que parece que é mito, não é? Que ele está no Do Recio, que ele, no fundo está no dizem Recio, que é o não é? Maximiliano, porque a estátua tinha sido feita em França, que apoiava o Maximiliano, ia para o México, e quando já embarcou, digamos, a estátua, e a caminho do México, é fuzilado o Maximiliano. Portanto, a E estátua então deixa de ser deixaram-na em oportuna. Lisboa. Acontece que andei a ver isso e o Zé Augusto de França, que era uma autoridade nesta matéria, diz que Sim. isso é totalmente mito, porque eu nunca lá fui acima ver, por exemplo, os botões da farda. Isso via-se logo pelas condecorações, por exemplo. É uma A forma condecoração de é a Torre comprovar. Espada, os botões da farda do Dom Pedro, da estátua. Tem as armas de Portugal, e Pois. portanto aquilo. E depois foram descobertas mais coisas já no século XXI. Portanto, aí até podemos dizer que se ele tem a Torre Espada, a estátua que lá está é de um Dom Pedro IV de Portugal e não do Imperador Dom Pedro I do Brasil. Porque também poderia ser, como é a mesma pessoa, estamos a falar da mesma pessoa, Não, é o poderia Dom ser com Pedro uma IV. farda- Aliás, o Recio chama-se Praça Dom Pedro IV. claro, poderia ser Não com uma sei, farda ainda pois. como Imperador do Brasil, mas a Torre Espada é claramente uma ordem, Não, uma ele- ordem militar portuguesa e uma condecoração portuguesa. Antiga. Mas aqui, Exatamente. em relação ao Imperador do México, ele vai com as melhores das intenções, acredito que sim. Ele hesita bastante em ir para o México, porque de facto é uma aventura absolutamente surpreendente para um príncipe. Ainda por cima não era um príncipe meridional, não era um príncipe espanhol ou um príncipe português. Não, Com pois. relação com a América, não é? Era um príncipe austríaco, nasceu em Schönborn, habituado à corte austríaca, bastante diferente da realidade que ele encontra no México. Mas ele, muito rapidamente, ao fim de 2 anos, para além de toda esta hostilidade que encontra, como é óbvio, não é? Ele é um intruso no México, e também de ter defraudado as esperanças que o Partido Conservador depositou nele, porque esperavam exatamente que ele revertesse toda a legislação progressista, ele muito rapidamente vê-se confrontado em 1865 com o fim da Guerra Civil nos Estados Unidos, Exato. e em que os americanos reafirmam que não o reconhecem e reafirmam a doutrina Monroe e que ele é um intruso,
como muito rapidamente também com Napoleão III. É Napoleão III que passa a expressão lhe tira o tapete e que, retirando as suas tropas, Napoleão III era muito sensível à opinião da sua opinião pública. Isto aqui é a opinião da sua opinião pública, é uma repetição, mas à vontade da sua opinião pública. Por exemplo, nós quando falámos aqui também da influência e da intervenção, da interferência de Napoleão III no processo de independência italiana e de unificação italiana, é a opinião pública católica francesa também que trava as ambições de Napoleão III de conquistar Roma. Portanto, as tropas de Napoleão III ficam às portas de Roma. Exatamente. E também aqui é a mesma coisa, é a opinião pública que pressiona Napoleão Mas III. o Napoleão III tem um pouco mesmo que tem este Maximiliano. Era odiado pela direita, mais direita, e pela esquerda, mais esquerda. Por isso é que Maximiliano acaba por admirar Napoleão III. Ele era mais que um príncipe austríaco pois. típico, não é? Porque nós olhamos para um príncipe austríaco como um Francisco José e um irmão, príncipe conservador, mas ele era um príncipe austríaco liberal e progressista. Era. Já agora, e acaba por uma, ficar na terra de ninguém coisa, porque fica sem apoios. Há um apontamento curioso de molde artístico, que fica mal no nosso programa, era que o Manet, os pintores, O pintor, sim. odiava o Napoleão III, não é? E, portanto, quando o Maximiliano é fuzilado, ele não adora que ele seja fuzilado, mas quer dizer, adora que o Napoleão III tenha falhado outra vez. Pois. Porque era um falhanço do Napoleão III. E ele faz várias pinturas em escalas absolutamente monumentais. Tem uma pintura, aliás, do Maximiliano a ser fuzilado. Sim, há uma... E é curioso que isso foi tudo proibido em França. E sabes que, portanto, foi mesmo proibido em França. E agora essas pinturas, curiosamente, estão em Boston, em Londres, em Copenhaga e em Mannheim, na Alemanha. Olha, quem visitar estes locais, pode ver, pelo menos, a ideia que se tinha do que era o Maximiliano do México e também ele a ser fuzilado. Quer dizer, há várias pinturas de Manet, há várias versões sobre isso, que é o óleo concreto da coisa, são o pelotão de execução, que vestem uniformes de guerrilheiros, o que também não é verdade, porque eles eram digamos, militares. Faziam parte do exército regular. Sim. Faziam parte do exército regular e depois ele faz outra tela onde muda também os uniformes para que pareçam do exército francês. Quer dizer, aquilo é tudo muito... Mas foi proibido na altura em França isto. Mas esse falhanço de Napoleão III também ele não esperou pela demora, porque também já falámos noutros episódios, Napoleão III também vai ser forçado a abdicar na sequência da Guerra Franco-Prussiana de 1870. Portanto, entre 1867 e 1870 também não passou muito tempo. Ele depois ainda intervém na polémica da sucessão ao trono espanhol, porque Isabel II depois também é afastada e há um príncipe italiano, Amadeu de Saboia, que também reina durante muito pouco tempo em Itália. Em Espanha, peço desculpa, ele era de origem italiana. Mas aqui no caso mexicano, quando Maximiliano decide ficar, mesmo depois do abandono das tropas francesas, portanto ele fica sem o apoio financeiro e militar francês, e Maximiliano decide ficar naquela aura daquele estoicismo romântico austríaco, em que ele é muito apoiado depois pela mãe, pela princesa Sofia, pela sua mãe casada portanto, Habsburgo. Ela era uma princesa alemã, não Habsburgo de nascimento, mas princesa arquiduquesa da Áustria. É muito apoiada aquela pretensão dele e aquela intenção dele de ficar. E ele fica, e sua mulher Carlota, que era uma princesa belga de nascimento, vem à Europa para procurar convencer Napoleão III. Diz, sim, entre o fugir e o tentar convencer. Quer dizer, entre o fugir e tentar voltar com tantos soldados. Como soldados. Agora, o que é facto é que isto também é uma história trágica, porque ela tenta convencer, sobretudo Napoleão III, a voltar a apoiar Maximiliano. Napoleão III nega-o, e ela começa a dar indícios de perturbações mentais que a vão acompanhar até ao fim da vida. Ela ainda tem uma vida longa até 1927. E há aqui um outro ponto de história particular, ou da sua vida privada, de Maximiliano e Carlota, é que parece que a relação entre ambos não era aquela relação típica de casal romântico, porque a grande paixão de Maximiliano foi, de facto, esta princesa Amélia de Bragança. Maria Amélia de Bragança. Este casal, Carlota e Maximiliano, Carlota da Bélgica e Maximiliano de Habsburgo, tem uma existência distante e não têm filhos.
E até depois, contra a oposição da própria Carlota, Maximiliano vai adotar os netos daquele primeiro imperador mexicano, daquele general Iturbide, e adota-os. E, portanto, eles passam a usar o apelido Habsburgo Iturbe, ou Iturbe... Habsburgo Iturbide. Iturbide. Esse é o primeiro. O que, pronto... E o teria outro ramo, que é o Habsburgo Garoste, que... Haveria uma continuidade, não é? Mas uma continuidade... Mas, quer dizer, agora já não faz sentido nenhum pensar-se... Quer dizer, faz tanto sentido pensar-se no México com um imperador como pensar-se em Portugal com colónias e o imperador também. Com uma coisa assim do estilo rei de Portugal e dos Algarves, não sei o que e tal. Mas o que é facto é que foi uma aventura que acabou de forma dramática, porque obviamente acabou com um fuzilamento e com uma guerra, e esta guerra depois... Esta guerra é uma guerra, quer dizer, se começares com a guerra com os mexicanos estamos a falar do Benito Juárez, que fica em liberdade. Ele não manda prender sequer o Benito Juárez. Ele é de tal forma liberal e tolerante que não manda prender. Fica em liberdade. E continua a assumir-se como Presidente da República. E a dominar largas fatias do México. Sim. Apertado entre o Benito Juárez, os Estados Unidos, porque a gente não falou aqui de uma contenda brutal que há, que não só diplomática, como também em armas, que é onde é que é a fronteira do México, se é do México com os Estados Unidos, ou com o Texas, se é no Rio Grande, se é do Rio de las Nueces, que a gente hoje não conhece. O Rio Grande conhecemos porque na verdade, onde é hoje a fronteira... Eu confesso que o Rio de las Nueces não... É um bocadinho a norte. Porque o Rio Grande é aquele para onde vêm os migrantes, não é? Sim. Aqueles que os migrantes passam para entrar nos Estados Unidos, é muito falado. E também há um filme, aliás, chamado Rio Grande, aproveito para dizer, com o John Wayne, que vale a pena rever. Onde tem a célebre frase, a man gotta do what a man gotta do. Portanto, vale a pena ver. Mas, quer dizer, há essa grande questão entre o México já e os Estados Unidos, porque os Estados Unidos reconhecem o Texas como Estado a pedido dos texanos. Enfim, a história é bastante complexa. E o México, entre as primeiras aspirações independentistas, algumas que remontam a finais do século XVIII, mas que se começam a tornar efetivas a partir de 1808, sobretudo desde o momento em que Carlos IV e depois o seu filho Fernando VII abdicam e José I torna-se rei de Espanha. Também é um assunto interessante para falarmos num programa. E passando José por tudo... I, estás a falar do Napoleão. Portanto, o irmão do Napoleão. José Napoleão. Sim, o irmão de Napoleão Bonaparte. Que Napoleão Bonaparte também tinha esta mania de colocar primos e família como reis e grão-duques por toda a Europa. Mas não foi ele a origem do nepotismo. Não, isso é muito mais antigo do que ele. Mas em constantes guerras civis, o México esteve praticamente em guerra. Depois há um período de relativa estabilização a seguir a Maximiliano. Mas verdadeiramente a estabilidade chega durante um longo período, infelizmente por via ditatorial, com um caudilho. Exato. Que é Porfírio Díaz. Porfírio Díaz, sim, que é depois... Que é o porfiriarismo, que dá até origem a uma época. Vai até ao PRI de que eu falei. Bem, e mesmo depois disso, o México teve sempre... Durante muito tempo teve guerrilhas, tu não te esqueças da guerrilha de Chiapas. Sim. Quer dizer, não é um país tranquilo. Quer dizer, a gente pode dizer que a cidade de México é uma cidade brutal. Ele é um país com muita coisa para ver, não é? Incluindo na pré-história. A Nova Espanha o vice-reino da Nova Espanha era riquíssimo e era muito extenso e era algo de impressionante. Embora o mito do Eldorado fosse lá no sul, no Peru, não é? Sim, mas sendo ali a sede da Nova Espanha, que era um dos vice-reinos. E aquele está num planalto, como tu sabes, não é? Tem quase 2.000 metros de altura, a cidade de México, se é que não tem 2.000 metros de altura. E portanto tem um clima que é relativamente temperado. Sim. Para os padrões. Não, para a latitude em que está. Não é? Sim. E portanto, quer dizer, o México é de facto um grande país, mas é um bocado um país como o Brasil, é um país adiado. Quer dizer, eu costumo dizer que o Stefan Zweig escreveu o livro que tem o título mais certo de toda a história. Que é Brasil, País de Futuro. Que é sempre verdade. Sim. Mantém-se sempre atual. Mantém-se sempre atual. E o México também é um bocado isso, não é? O México é um país extraordinário. É um país da América do Norte. A gente tem o Canadá e os Estados Unidos. Não é?
O Canadá não tem metade da potencialidade do México, provavelmente. Sim. E, A todos os no níveis. entanto, sim. o Canadá é um país Desenvolvido, paraíso, claro. É um paraíso ao lado É do dos mais desenvolvidos, o Canadá é dos países mais desenvolvidos o do mundo. México não é pouco desenvolvido. O México faz parte da OCDE e é um dos países que se a Claro, e gente- tem riqueza e tem Sim, inovação. se a e gente tem... se a gente der de Agora, barato que há 180 países, eles estão nos 30 e tal O problema primeiros, sempre não é o contraste com o seu vizinho do norte. Claro, pois, Portanto, ele tem esse havendo um contraste. vizinho como este, acabou por ser até influir negativamente na sua evolução, não é? E da Sim. parte dos mexicanos também há um certo trauma e um certo... Quer dizer, em relação aos norte-americanos. eu penso que talvez já tenha passado o essencial. Até porque os mexicanos, agora nas políticas de migração, têm uma atitude, sobretudo com López Obrador, um pouco cínica, não é? Que é deixarem passar toda a gente que vem do Sul, da Nicarágua, de El Salvador. El Salvador é uma ditadura horrível. A Nicarágua é outra Sim, as ditadura horrível. Honduras, As Honduras Guatemala, e tal. São países tudo isso muito fazia parte do muito Vice-Rei de pobre. Nova Espanha. bem, a Guatemala, deixa-os passar todos para entrarem nos Estados Unidos e eles concentram-se todos ali, lá está no Rio Grande, Sim. Que é uma tensão que... ou então ali mais para a Califórnia, em É Tijuana. uma tensão infelizmente presente, mas aqui em relação a esta aventura... Mas isso já não é culpa de Maximiliano. Isso já não é digamos. culpa de Maximiliano. Aliás, a grande culpa dele foi ter aceitado ser imperador de uma terra da qual ele não tinha rigorosamente nada a ver. Nem conhecia. Suportado por Napoleão III, pelo exército francês e Ter pelo deixado dinheiro... uma casa magnífica que tinha em Trieste, com vista para o mar, onde ele era um almirante feliz. Onde ele era um almirante feliz e acreditando no messianismo de Napoleão III, que depois lhe acabou por lhe virar as costas. Deu-lhe cabo da vida. Deu-lhe cabo, neste caso, verdadeiramente. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.